Doutor João Mosca, quando compulsamos sobre os dados que têm sido avançados, sobre as perspectivas econômicas do nosso país, que sentimento é plausível alimentar para o processo econômico do país? O que é que acha razoável considerar do ponto de vista de otimismo ou ceticismo relativamente às perspectivas econômicas do nosso país? João Mosca, a outra questão é, tendo presente os impulsos para o setor, nomeadamente através do Sustenta e dos anunciados 10% do orçamento do Estado para o setor da agricultura, acredita que estamos perante um início consistente do processo de transformação do nosso setor agrário? Sabe que esta transformação vem sendo reclamada já há bastante tempo. Quer dizer, há muitas vozes sobre o Sustenta, sobre o que está a passar na agricultura, vozes contra, vozes a favor, há muitos demónios por detrás de tudo isto. Nós, enquanto Observatório de Meio Rural, por enquanto, apenas defendemos ou apoiamos no sentido de que o programa Sustenta contém um conjunto de princípios de desenvolvimento, de filosofia de desenvolvimento, até de alguma forma de fazer desenvolvimento que, grosso modo, em geral, nós estamos de acordo com ela e nós vimos chamando a atenção nos últimos 6, 7 anos para esta possibilidade que está, de algum modo, pelo menos parcialmente, refletido naquilo que é a filosofia do Sustenta. Nós, até aqui chegamos, em termos de princípios, de filosofia, de modelo, de estratégia. Agora, o que está-se a passar no terreno, nós ainda não temos um conhecimento sério no sentido de com base em evidências, com base em estudos realizados com metodologias que asseguram conclusões o mais fiáveis possíveis. Esses estudos não existem ainda, nem o MR fez, nem nenhuma outra organização ou pessoas que individualmente se pronunciam o fazem com base substanciada em estudos, em evidências, em demonstrações de realidades concretas que estão-se a passar. Nós vamos fazer uma avaliação de Sustenta este ano, 2021, não apenas nesta zona nova que o Sustenta está a abranger, mas também nas zonas que já têm 2, 3 anos de experiência, que é sobretudo na Alta Zambésia e na zona de Nampula, limites com a Alta Zambésia. Vamos fazer essa avaliação e, a partir dessa altura, nós estaremos em condições de dar uma opinião substanciada sobre como está-se a desenvolver o Sustenta. Até aqui não temos uma opinião formada, porque como instituição de investigação, como pesquisadores, não podemos estar a falar de especulação. Não é? E como se enquadra o processo da revisão da política de terras? Sim, a lei de terras, na nossa opinião, aqui já é uma opinião um pouco do MR, penso que vai tocar aspectos de menos importância. As questões fundamentais sobre terra, penso que não serão abordados nesta revisão de terras. Se a revisão da Política Nacional de Terras conseguir maiores níveis de descentralização na gestão da terra, na distribuição da terra, na fiscalização da terra, se a descentralização significar maior capacitação dos órgãos competentes para, a nível local, resolver elementos de conflito que sempre existirão e existem e existirão sempre. Se a revisão der maior flexibilização à questão da transmissibilidade dos doados. Se isso for alcançado, e isso penso que é possível nesta revisão de terras da política, então podemos dizer que um passo significativo. O financiamento a este setor tem sido apontado como calcanhar de Aquiles para a sua
de escolagem. O que melhoraria o problema do financiamento à agricultura em termos de ações e medidas específicas que tornem o financiamento a este setor mais acessível e ainda confortável? Quer dizer, em grandes áreas de empresas que trabalham em certo tipo de culturas, e dependendo do tipo de empresas a quem se vende a terra, há possibilidade da terra ser um património, um ativo para a empresa. Só isso é positivo. Esse ativo da empresa dá-lhe uma maior segurança, portanto um menor risco da empresa poder investir na terra, mesmo para a própria conservação dos solos, sistemas de regadio, de drenagem, etc, etc. Existe, portanto, maior segurança do investidor, não é? Existe maior abertura para que haja novos investimentos na agricultura de setor privado, não é? Agora, a pequena propriedade não é o problema, não está aí, não é? Porque o banco não vai buscar a pequena propriedade dispersa por aí, meio hectare, 2 hectares, 3 hectares, um meio de garantia dos financiamentos que pode dar. A terra, numa grande exploração, pode ser um meio de garantia que o banco facilita ao banco fazer os empréstimos. Portanto, mais uma vez, estaríamos a falar das grandes explorações delimitadas, caso concreto do açúcar, mas pode haver outros que poderão ser privatizados. Mas o crédito, tanto o discurso que há que a previsão da terra irá facilitar o crédito à agricultura é mais uma mentira do que uma verdade, na medida em que o crédito será facilitado para casos muito específicos e não para a generalidade da grandíssima maioria dos produtores que são de pequena e média escala, não é? João Mosca, analisando agora eventos recentes, qual é o seu comentário relativo ao anúncio do desinvestimento da Olam? Quer dizer, há várias leituras, não é? Umas com certezas, outras um pouco especulativas, não é? As que há com certezas é que houve uma mudança de política interna, portanto o protecionismo baixou, e, portanto, os agentes económicos que atuam na comercialização estão muito mais facilitados a fazer a exportação sem que, anteriormente, exista o abastecimento às fábricas nacionais, coisa que estava garantida anteriormente. Portanto, eu posso comercializar agora, exportar, enquanto que a fábrica não tem matéria-prima. Isso é um problema de política do Estado. Se isso continuar, vai ser negativo para o setor do caju, para o setor industrial do caju, que continua sendo, como tradicionalmente, um dos grandes empregadores do país. Por outro lado, é verdade também que a qualidade do caju vem diminuindo em consequência do envelhecimento do cajual nacional e do grande envelhecimento, baixa produtividade por árvore devido ao envelhecimento e também perda de produtividade por causa dos ataques de insetos, chamada limpeza dos cajuais, a broca, chamada broca do cajual, que nem todo ele está sendo devidamente tratado. Isso afeta fortemente a qualidade e a produtividade das plantas. Portanto, é possível que haja uma redução da qualidade da matéria-prima. Por outro lado, o trabalho de separação, seleção do caju para entrar à fábrica com diferentes tipos de categorias também não está sendo plenamente observado. Significa o quê? Que há aqui, por parte dos produtores primários, também uma falta de atenção no sentido de poder tratar melhor os cajueiros com produtos químicos, com limpeza, com replantio. Houve ações do Estado no sentido de fazer alguma investigação de novas variedades de cajueiros
que entram em produção mais cedo do que os tradicionais cajueiros, ao fim de X anos entra logo em produção, plantas mais baixas facilitam a apanha e também a qualidade da própria castanha e a produtividade das plantas. Porém, esta ação de investigação teve um impacto muito limitado. A reposição do cajual moçambicano por via deste trabalho de pesquisa e de lançamento de novas variedades teve um impacto muito, muito pequeno. Depois, juntando a isso a crise internacional, houve com certeza uma redução da procura do caju, fez com que os preços também se alterassem. Isso, aliado a que os comerciantes podem exportar diretamente, a capacidade competitiva da indústria nacional fica maior desvantagem ainda. Por outro lado, existe uma grandíssima desregulamentação, ou um mercado absolutamente selvagem, já nem digo mercado livre, um mercado selvagem de comerciantes que vêm a Moçambique durante 4, 5 meses, que é o período da apanha do caju, comercializam sem qualquer infraestrutura, trazem o dinheiro barato de taxas de juros baratas de fora, convertem em meticais, pagam ali imediatamente ao produtor, exportam o caju e ao fim da campanha agrícola vão-se embora. Portanto, esse tipo de agentes económicos são prejudiciais para a economia nacional, são prejudiciais para a indústria nacional, fazem uma concorrência desigual em relação aos agentes económicos nacionais e, portanto, o Estado, isso vem se desenvolvendo ao longo de muitos anos, e o Estado nunca interviu nisso. Portanto, há aqui claramente um Estado com déficit de atuação em relação ao setor do caju. Devia ter havido uma atuação muito mais forte neste aspecto da comercialização, no aspecto da regulamentação da capacidade de investimento na pesquisa para replantio e recolocação do cajual novo e também a questão da investigação. O Estado está fragilizado, não correspondeu plenamente aos desafios que um sector tão importante como o caju deveria merecer. Dr. João Mosca, agradeço-lhe a participação aqui no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.